Eu queria dizer que eu estou muito feliz com a participação de vocês nos nossos encontros, com a devolutiva pelo ClaSap, as mensagens de carinho. Muito obrigado mesmo, gente. Isso tem sido muito importante para nós nesse tempo e vocês sabem que eu amo cada um de vocês, né? Vocês estão no meu coração e ver todos interagindo é muito importante para mim, tá bom? Então vamos ao que interessa aqui, que é a nossa aula, né? Hoje nós iremos falar no capítulo 7, as aulas 19, 20 e 21, já iniciando a nossa apostila 2, tá? O que iremos tratar? Iremos tratar sobre a população do Brasil e a sua estrutura ativa, tá? Quando eu falo da palavra ativa, vem de o quê? De atividade. Então, vai compor essa estrutura ativa aquelas pessoas que podem ser participantes das atividades de trabalho. Vamos entender isso melhor? Eu vou falar da PIA, que é a população em idade ativa. O que seria uma população em idade ativa? É o número total de habitantes, tá? Que estão aptos, tá? Que são aptos a exercer, número de habitantes aptos, tá? O que é aptos? Que podem, tá? Que podem exercer uma determinada função, tá? Esse grupo populacional, esse número de habitantes que estão aptos para exercer uma função, eles vão estar dentro da PEA. O que é a PEA? População economicamente ativa. Por que eu falo economicamente ativa? Porque elas vão estar, esse grupo vai estar em atividade e vai contribuir para o desenvolvimento econômico, para a circulação econômica, tá? Quem pode estar nessa atividade? Quem pertence a esse grupo, tá? Jovens, adultos, tá? A população que a gente chama de ocupada. O que é a população ocupada? Eu faço parte da população economicamente ativa? Sim, por quê? Porque eu estou ocupada, eu tenho uma função, eu sou professora e eu leciono no Instituto Santo Agostinho, tá? Eu leciono no ESA, então eu tenho uma ocupação. Aí você vai falar assim, professora, mas e a sua colega, que às vezes pode, nesse momento, não estar lecionando em nenhuma escola, pode estar desocupada. Ela pertence a esse grupo? Sim, por quê? Porque ela está em idade ativa, ela pode, tá? E ela entra aí nesse contexto, então, como uma pessoa que está no momento, passando por um momento desocupada, mas ela está procurando o quê? Emprego, tá? E aí vamos entender um pouquinho. Toda essa parcela dessa população aqui que eu disse para vocês, ela vai estar distribuída, tá? Aqui, ó, distribuída nos setores da economia, tá? Que são os setores primário, secundário e terciário. Vamos falar um pouquinho deles, tá? E essa distribuição dessa população economicamente ativa, ela ocorre de maneira diferente de regiões por regiões. Tem regiões que vai empregar mais no setor primário, que no caso é da produção agrícola. Tem regiões que emprega mais no setor secundário, produção industrial. Tem regiões que empregam mais no setor terciário, que entra o comércio, os serviços. Quem são os serviços, tá? Médicos, professores, advogados, dentistas. Por que são classificados como serviços, tá? Porque eles não vendem uma matéria, eles não vendem um produto, tá? Eles não vendem o abstrato, eles vendem o serviço, tá? Por que eu, professora, eu entro aqui no serviço? Aí você fala assim, professora, mas você está vendendo conhecimento, mas o conhecimento não é algo que, né, abstrato, digamos assim, tá? Eu vendo o meu serviço, tá? Então entra dentro desse grupo de serviços aqui. Na apostila de vocês, no livro texto, na página 54, tem uma tabela aqui que mostra a distribuição dessa população nas regiões do Brasil. Então, vocês podem dar uma olhadinha nessa tabela para vocês verem que essa distribuição, ela é diferente, né, regionalmente, ou seja, região por região tem
concentração. Mas o que eu vou falar para vocês, tá? Que num contexto geral, a gente vai observar que o setor terciário é o setor que mais tem empregado a população. Aí você pode falar assim, professor Liana, mas por que o setor terciário emprega o maior número de pessoas, né? Por que o setor terciário emprega a maior parcela dessa população em idade ativa? Porque o setor terciário, ele cria um leque de oportunidades muito grandes, tá? E eu vou explicar o porquê. Veja bem, nós vivemos num sistema global, capitalista, desenvolvido e tecnológico. Esse sistema, ele ampliou todo o desenvolvimento estrutural e econômico do mundo inteiro e fez com que a gente vivesse, né, a era da automação, aonde as máquinas elas começam a substituir a mão de obra. Então, o que vai acontecer? Quando a máquina entra aqui no agronegócio e substitui a mão de obra lá na produção agrícola, ela tira o emprego de uma pessoa. Essa pessoa, ela vai procurar nos outros setores. Quando ela chega na produção industrial, lá no setor secundário, a máquina também faz, às vezes, aquela função. Então, ela vai para onde? Ela vai para o setor terciário. Então, a tecnologia é um dos motivos que vai fazer com que o setor terciário empregue o maior número de pessoas, tá? Vamos aqui acompanhar a linha do raciocínio. Não só a tecnologia, ela pode fazer com que empregue o maior número de pessoas no setor terciário, tá? Mas também a escolaridade. Muitas das vezes, para trabalhar nesses setores aqui, você precisa ter um grau de instrução. Aí você fala assim, professora, mas para você trabalhar ali na agricultura, você precisa ter um nível de escolaridade? Atualmente eu digo para você que sim, tá? Porque hoje a maioria da mão de obra que é contratada para ocupar os cargos do setor primário é mão de obra especializada, tá? É um agrônomo, é um engenheiro ambiental. Aí você fala, ah, mas e os motoristas? Ele tem que ter um nível de escolaridade, porque hoje as máquinas, elas são muito inovadas, né? O painel de controle delas é muito, digamos assim, amplo. Então, a pessoa precisa ter um conhecimento ali prévio até para ela operar esse equipamento, tá? E aí, a gente começa até a ver alguns problemas sociais, que como a gente está falando de população, é legal a gente fazer essa colocação. O êxodo rural, ele entra muito aqui. Por quê? Porque aí o homem do campo, ele vai perdendo as oportunidades e ele começa o quê? A ir para a cidade. Aí entra o contexto da urbanização, que é a diminuição da população do campo e o aumento da população das cidades, que isso é tema da nossa aula que vem, tá? Mas eu já estou dando um gancho aqui para vocês. E olha só para vocês verem aqui o que acontece. Aí chega lá no setor terciário, aí você fala, ah, mas o setor terciário não passou para o desenvolvimento tecnológico? Passou, mas só que tem outros serviços, como por exemplo, uma diarista, ou às vezes um motorista, uma manicure, tudo isso faz parte do setor terciário. Então, ele oportuniza melhor a população, mesmo diante desse contexto de inovações tecnológicas, tá? E aí, o que está acontecendo nesse setor? O que nós chamamos de terciarização do setor terciário. Professora, mas o que é a terciarização? É um inchaço desse setor, tá? O que é o inchaço desse setor? Saturou, o setor está saturado. Como tem muita gente empregada, tá? Aí vai chegar, chegou a um ponto que muitas pessoas, elas estão entrando aqui, ó, nos desocupados. Aí entra na situação de desemprego, que é algo que nós vamos ver também na aula de hoje, tá? E esse desemprego, tá? Esse desemprego, ele pode ser relacionado a um desemprego estrutural, conjuntural e a um subemprego, tá? E eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Quando eu falo de um desemprego estrutural, vem de estrutura, mexeu com a estrutura. É o que eu acabei de falar para vocês. A máquina ela veio e substituiu a mão de obra humana, tá? Quando eu falo para vocês de um desemprego conjuntural, ele pode ser ocasionado por uma crise econômica.
No livro-texto de vocês, vocês têm uns gráficos que mostram isso, tá? Que relata, né, como que os índices de desemprego cresceram no mundo inteiro depois da crise, né, da Bolsa de Valores de Nova York em 2009. Tá? Então houve um aumento nessas taxas, foi em conjunto um aumento conjuntural do desemprego, tá? E também nós temos aqui o subemprego. O que é o subemprego? Tá? É aquele tipo de emprego que está à margem, tá, daquilo que a Divisão Internacional do Trabalho, que a Organização Internacional do Trabalho propõe, tá? Como, por exemplo, os direitos trabalhistas, as férias, o descanso, a hora de descanso semanal, quem trabalha noturno, né? Todos aqueles direitos legais que a gente tem dentro da Organização Internacional do Trabalho, quem é participante do subemprego, ele perde isso, né? Muitas das vezes a gente fala que ele entra dentro dos trabalhadores informais, economia informal, tá? Por exemplo, os camelôs, tá? Os catadores, né? Eles têm um subemprego, é um emprego que está à margem daquilo, né, das oportunidades de crescimento e de desenvolvimento que a Organização Internacional do Trabalho propõe, tá? Quem são os trabalhadores? Homens e mulheres, eles podem ocupar esses setores aqui? Sim, gente. Homens e mulheres ocupam esse setor. Só que aí que está a diferença. Por quê? Vocês sabem que as mulheres, elas atualmente, elas alcançaram um espaço no mercado de trabalho muito grande. Mas ainda, com toda essa mudança nos padrões sociais, existem aqueles parâmetros culturais antigos que muitas das vezes atrapalham o crescimento da mulher no mercado de trabalho, tá? Por quê? Muitas das vezes, vocês têm até tabelas que mostram isso aí no livro-texto, eu aconselho vocês darem uma olhadinha. Os salários dos homens, tá? Eles são maiores que os das mulheres, eles têm melhores oportunidades que das mulheres, sem contar que muitas das vezes as mulheres ficam mais sobrecarregadas, por quê? Porque além delas trabalharem fora, elas têm aqueles serviços domésticos que muitas das vezes, né, são considerados, muitas casas, que é obrigação só da mulher, né? Aqui na minha casa não é assim, a gente divide as tarefas, porque senão não dá, né, gente? Então, quando a gente fala das dificuldades sociais que a mulher enfrenta no mercado de trabalho, são essas, tá? Em relação ao valor salarial, tá? Eu quero até mostrar uma tabela aqui para vocês que eu achei ela muito interessante. Olha aqui, ó. Deixa eu me aproximar aqui para vocês verem. Em 2003, os homens, eles já ganhavam mais do que as mulheres. Aí já aqui em 2014, essa situação continua a mesma. Então, os homens continuam ganhando mais que as mulheres. Aí você vai falar assim, professora, mas eles têm cargos diferentes, funções diferentes. Às vezes, são as mesmas funções, tá? E uma outra coisa também que é legal a gente ressaltar aqui, as mulheres, elas trabalham mais nos setores administrativos, tá? E os homens trabalham mais em fábricas, tá? E muitas das vezes também, algo que é importante falar para vocês, as mulheres, elas não são contratadas. Por quê? Porque muitas empresas preferem contratar homens já pensando que a mulher vai dar uma despesa maior, porque se ela engravidar, tem a licença maternidade, tem que contratar outro funcionário. Então, isso tudo são padrões sociais que às vezes atrapalham o engajamento e o crescimento da mulher no mercado de trabalho, tá? Mas isso não impediu que nós, mulheres, conquistássemos o nosso espaço. É por isso que hoje eu posso estar aqui falando dessa aula para vocês, tá bom? E essa foi as nossas primeiras aulas da apostila 2. Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar a foto da lousa, tá? E um beijo no coração de vocês. Até a próxima!